Fala pessoal, tudo bem? Vamos para a segunda aula do curso de programação em Python. Meu nome é Josiclei Fialho Góes, sou professor da Universidade Federal do Pará. E esse curso é nesse tempo qual nós estamos ter que ficar em casa devido ao Covid-19. Para não ficar parado, então resolvi ministrar esse curso de programação em Python para você que tem interesse em aprender um pouco sobre Python. E hoje nós vamos falar um pouco sobre uma aplicação desenvolvida usando a linguagem de programação Python chamada diferenciação numérica ou derivada numérica, ok? Então vamos lá para o Colab desenvolver a atividade. Então abram aí o Colab, o meu já está aberto aqui, já estou com a minha área aberta. Então gostaria que vocês pudessem aí desenvolver junto comigo. Então primeiro, qual que é o objetivo geral dessa aula de hoje? Bom, nós vamos aprender ou implementar e resolver a derivada numérica em Python. A gente vai estar usando essas bibliotecas aqui, ok? A biblioteca simbólica, a biblioteca científica, a biblioteca numérica e a biblioteca de plot de gráficos, ok? Bom, e o que é derivada? Primeiro vamos aprender um pouco sobre a definição de derivada. O que é derivada? É a taxa de variação de uma variável dependente com relação a uma variável independente. Então, lá do cálculo 1, acredito que todos já, se ainda não fizeram, vão fazer ainda cálculo 1, né? Se uma curva C tiver uma equação y igual a f de x, e se nessa curva desejarmos encontrar uma reta tangente passando por um ponto P, com coordenadas A e F de A, então o que a gente faz? A gente toma um ponto vizinho a P, chamado Q, com as coordenadas x e f de x, onde x tem que ser diferente de A, e calcula a inclinação da reta secante, passando por P e Q. E o coeficiente angular dessa reta secante é dado pela essa formulazinha aqui. M de PQ é igual a f de x menos f de A dividido por x menos A. Então esse é o coeficiente angular da reta secante. Bom, mas qual é o nosso objetivo? Encontrar uma reta tangente. Então, o que a gente faz? A gente aproxima o ponto P de Q de tal forma que a gente consiga obter a reta tangente. Ou seja, eu vou fazer com que o ponto Q se aproxime do ponto P tanto quanto eu queira. E, usando essa analogia, a gente chega na definição, então, do coeficiente angular da reta tangente, que vai ser o quê? Vai ser o limite de x tendendo a A da diferença de f de x menos f de A sobre x menos A. Lógico que esse coeficiente angular ele vai existir se o limite dessa função aqui existir, ok? Então a definição de derivada é o quê? A derivada de uma função em um número A denota por f' de x. É dessa forma aqui, ou seja, nada mais é do que o coeficiente, a definição do coeficiente angular da reta tangente a uma curva, ok? Aqui observe que eu estou substituindo, estou chamando h igual a x menos a, então aonde eu faço uma substituição de variáveis, eu reescrevo aqui a definição agora da derivada em função do número a, adicionado a uma perturbação chamada h. Isso vai ser muito importante, a gente vai fazer uma análise em relação a esse h. Então, no geral, a derivada, então isso aqui é a derivada de uma função aplicada a um ponto, nesse caso ao ponto a. E como que seria a derivada com uma função, ou seja, a derivada de uma função é uma função, ok? Se substituirmos a por uma variável x, então nós vamos obter, ou seja, no lugar de a aqui eu estou variando, então o número a eu estou variando agora, substituindo ele por x, e eu vou obter essa nova definição. Okay? Então isso é o que a gente aprende lá em cálculo 1, e essa definição que a gente vai usar para que a gente possa escrever de forma numérica o cálculo da derivada. Bom, então, o que é a derivada numérica? A gente vai usar diferenças finitas. É um método de aproximação de derivadas de primeira, segunda, derivadas parciais. Então, tem várias formas de você aplicar diferenças finitas. A gente não vai entrar no mérito aqui de explicar o que é diferenças finitas, mas a gente vai estar usando a definição. Bom,
A gente vai obter as aproximações a partir da série de Taylor, ou seja, podemos construir as aproximações para a derivada numérica por diferenças finitas para uma função f de x em torno de um ponto x0, bem como identificar a ordem de aproximação. É importante você saber a ordem de aproximação a partir da série de Taylor. Então, nós vamos mostrar aqui basicamente 3 aproximações. A primeira delas é a aproximação regressiva ou atrasada, dependendo do material que você estiver estudando. Ela é feita, a derivada então é calculada como limite de h tendendo a zero da f de x menos a f de x menos h dividido por h. Ou, na notação numérica, né, seria a derivada de y de xi igual a yi menos y de i menos 1 dividido por h. A diferença centrada, que no caso já muda um pouquinho, aqui já vai ser o limite de h tendendo a zero, só agora é a f de x mais h menos a f de x menos h dividido por 2h. E as diferenças avançadas, que já é a f de x mais h menos a f de x dividido por h. Então aqui a gente tem 3 aproximações. Vale ressaltar que a regressiva e a avançada ela é aproximada de ordem h, ou seja, a primeira ordem. Já a centrada ela é aproximada por uma ordem de h ao quadrado, ou seja, uma ordem quadrática. Ou seja, então, pela aproximação, podemos concluir que a centrada ela tem um melhor resultado. E a gente vai mostrar isso nas aplicações. Okay? Então, diante disso, a gente vai estar implementando essas 3 formas de derivação numérica. Tá? Ou seja, calcular a derivada de forma numérica, e vamos estar aplicando as 3 formas. Mas antes de calcularmos a derivada numérica, é importante nós aprendermos um pouquinho também usando o Python, como é que eu calcularia a derivada em si, igual como a gente calcula no cálculo 1, calcular a derivada de uma determinada função. Então, para isso a gente vai estar aqui importando na verdade algumas bibliotecas. Então, import, biblioteca NumPy, como NP. A gente vai estar importando também uma outra biblioteca. Então aqui eu já vou estar pegando já direto as bibliotecas para não estar digitando uma por uma. Então aqui a gente vai estar importando a biblioteca SymPy, que é a biblioteca simbólica. A biblioteca scipy.misc, a gente vai importar a derivada só, a parte da derivada. E vamos estar importando também a biblioteca matplotlib, para que a gente possa plotar um gráfico no final, variando, ou seja, a gente vai verificar a variação de h em função dos resultados, ou seja, em função do erro obtido na solução. Certo? Então, feito isso, eu vou dar Ctrl Enter, para que eu possa compilar isso aí, então vale a pena relembrar. Então, tenho que aguardar um pouquinho, está carregando aqui as bibliotecas, ok? Então, assim que ele carregar, a gente já vai poder digitar. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? Primeiramente, a gente vai carregar a nossa variável simbólica. Então, eu vou dizer que x é igual a symbol, que a nossa variável simbólica vai ser o x. Então, nesse caso aqui, com a variável simbólica é o x, eu estou carregando essa variável, estou dizendo que a variável simbólica é o x. Ok? E vou estar definindo a minha função em função desse x. Então, 2 vezes x ao cubo mais 5 é a minha função. Tá? Estou definindo a função. Compilei a função. Para que eu possa calcular a derivada dessa função, então vou colocar aqui df, é igual a y.diff na variável x. Então, eu vou estar calculando a minha função. Calculei a derivada. Para que eu possa ver o resultado, eu vou usar o comando print, eu já falei na aula anterior, comando print. Então, aí, observe que aí a gente tem então a derivada. A derivada de uma função 2x ao cubo mais 5,
a derivada de uma constante dá zero e a derivada de x ao quadrado é 3, a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Como tem o 2 aqui, uma constante multiplicando, vai ficar 2 vezes 3, 6, então vamos ter 6x ao quadrado. E a gente vai estar obtendo aí a derivada da função, certo? Bom, a gente vai também agora calcular de forma numérica usando a biblioteca do próprio Python. Mas para isso a gente vai estar usando uma funçãozinha dentro do Python. A gente não vai estar usando o def de definir uma função, tá? A gente vai estar usando uma outra função. Eu vou colocar aqui para vocês, ó. Então vamos estar usando a função lambda. O que é uma função lambda? São funções anônimas e não precisam de retorno, pois já esse retorno já é implícito, né? Então como é que eu defino uma função lambda, né? Então eu vou dizer aqui que a minha f, vou colocar aqui f2, que eu já tenho aqui o f, não tenho f definido, então f é igual a lambda x é a variável e aqui eu vou entrar com a minha função, certo? Bom, eu vou pegar a mesma função que nós tínhamos aqui anteriormente para facilitar o cálculo, beleza? Então aqui a função f, função lambda, e vou usar essa função lambda aqui para que eu possa calcular justamente a derivada dessa função, mas num ponto agora. Então, para eu calcular a derivada dessa função num ponto, eu preciso usar a função do próprio Python, tá? Chamada derivative. Então, eu vou carregar agora essa função, né? Então, aqui, ó, df 2 é igual a d, e ele já carrega para mim completo aqui. Então, observe o seguinte, que essa função ela espera como entrada a função que você quer calcular a derivada no ponto, né? Então, vou entrar com a f definida. Eu vou entrar com o ponto, o qual eu quero calcular a derivada, certo? Nesse caso aqui é o ponto 1. E ele espera também que eu entre com o h, né? Qual é o meu h? Então, o meu h, que é o dx que ele chama aí, eu vou dizer que ele é 1, ou seja, 10 a menos 3, ok? 10 a menos 3. Então, feito isso, eu vou dar Enter, Shift Enter, para que eu possa compilar. Compilou, vou dar o printf, mostrar na tela agora o resultado. Opa, print, não printf. Printf é do C, é só print. Pronto. Aqui eu estou com o resultado da minha derivada no ponto 1. Aí, se você jogar aqui, ó, substituir realmente na função, então se você fizer calcular a derivada de forma analítica aqui, ó, que nós verificamos, então 6 vezes 1, que é 1 ao quadrado dá 6, então aqui realmente o valor vai descer. Mas observe que nós temos aqui um erro de precisão, né? Então aqui está dando 6 ponto alguma coisa, aqui no finalzinho a gente já tem aqui um pequeno erro, né? Porque aqui a resposta correta seria 6. Como é numérica, ele já está carregando aí um pequeno erro. Então, se eu mexer aqui, ó, nessa precisão, espera-se que esse meu resultado aqui ele possa melhorar ou não. Porque não necessariamente quanto menor o meu dx, que é o h, a minha equação vai ter um resultado melhor. Então, por exemplo, se eu colocar 10 a menos 6 e recopilar isso aqui, aparentemente, né, chegou no resultado mais próximo. Mas se eu diminuir mais aqui, 10 a menos 9, por exemplo, qual é o resultado que eu vou obter? 6 ponto alguma coisa. Ó. Mas aí continua carregando aqui alguns errinhos e tal. Então, o que a gente vai aprender aqui hoje? A gente vai aprender também a fazer essa análise. Até que momento vale a pena eu diminuir o H, e a gente vai também, através do gráfico que a gente vai estar plotando, analisar qual o melhor H usado em um determinado intervalo. Beleza, galera? Então, inicialmente está usando a própria função aqui do Python para calcular a derivada. No entanto, é importante que você saiba implementar, né? Então,
Então agora a gente vai fazer a parte de implementação. Como é que eu construo, né, a partir desses 3 casos aqui a minha função. Então agora eu vou usar a função def. Então def, vou chamar aqui a dev derivada, deriva, né? Derivada, bom, como eu tenho 3, eu tenho a regressiva, a centrada e a avançada, então eu vou chamar aqui derivada de R, que é a regressiva, e eu vou estar entrando com as mesmas, com os mesmos argumentos da função aqui do Py. Então, vou estar entrando com a f, eu vou estar entrando com o meu valor no ponto que eu quero calcular, que eu vou chamar de x, eu vou estar entrando com o meu h, né? Então, o meu h aqui eu já vou colocar aqui por padrão, caso eu não entre com h, ele já vai ser 10 a menos 2, ok? Então, aqui, ó, aí define, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, vou aumentar um pouquinho aqui. Beleza. Então, aqui eu vou dizer, ó, retorno, vou dar um retorno, aqui eu preciso colocar, né, o retorno dessa função, enquanto que no Lambda não precisa, ele já retorna de forma automática, mas aqui eu preciso colocar. Então, eu vou implementar, como eu vou estar implementando a primeira, aqui vai ser a regressiva, né, então eu vou estar definindo aqui, ó, para que ele possa fazer a f de x menos a f de x menos h, tudo isso aqui dividido por h. Se você quiser colocar mais um parêntese aqui externo, não tem problema, tá? Só para garantir que está tudo certinho. Então, aqui, ó, f de x menos h dividido por h, que é a primeira aqui que a gente está implementando, ok? Então, pronto, fizemos aqui a definição dessa primeira função. Vamos aproveitar para definir logo as outras, depois a gente vai testando cada uma delas. Então, olha só, vou só copiar aqui essa e a partir dela eu vou fazendo as alterações necessárias. Ok? É a mesma ideia aqui, só que agora aqui vai ser a centrada, né? Então, aqui, ó, vou definir, vou mudar aqui para C. E a centrada é o quê? É f de x mais h menos f de x menos h, só que agora aqui é dividido por 2 vezes a vezes h, ok? Então, é essa aqui, ó. Beleza? Ó. F de x mais h menos f de x menos h dividido por 2h. E a terceira definição é a regressiva e a avançada agora, né? Nós vamos calcular a avançada. A avançada é f de x mais h menos a f de x. Então, f de x mais h menos a f de x dividido por h. Posso tirar esse parênteses aqui. Beleza? Então, aí, ó, temos as 3 formas, né, de aproximação. Lembrando, mais uma vez, que a regressiva e a avançada elas são de ordem h, ou seja, primeira ordem, enquanto que a centrada ela é de segunda ordem, ou seja, a ordem dela é quadrática, é h ao quadrado a aproximação, quando você faz a aproximação usando a série de Taylor lá, então aí você obtém aqui as ordens de cada uma dessas aproximações da derivada. Agora vamos testar, né? Então vou colocar aqui, ó, a solução da regressiva vai ser o que? Eu vou chamar a derivada. Antes disso vamos definir aqui os valores, né? Para que a gente possa usar sempre os mesmos valores. Então vou estar definindo aqui, ó, x vai ser igual a 1.0, ok? E o h eu vou estar definindo o h aqui 1 e a menos 3, certo? Então a gente vai estar agora copiando aqui e vamos estar jogando para dentro. A função a gente já definiu lá em cima, é a f. O x que eu estou levando agora é 1 e o h é 10 a menos 3. Tranquilo? Então já vou colocar aqui o print aqui embaixo para que ele possa imprimir a solução. Essa solução aí, né? Então olha aí, ó. 5.994. Nós temos uma solução aqui próxima do que é esperado, que a solução é 6. No entanto, a gente tem um pequeno erro aqui, né? Cometido devido à aproximação. Desculpa, gente. Vamos para a próxima
Eu posso uma solução? Então eu vou só copiar aqui agora, ó, só essa soluçãozinha aqui, colocar aqui embaixo, só que agora vai ser a solução da centrada. Então a solução da derivada centrada é o mesmo valor, vou só mudar aqui para centrada e vou compilar. Veja, observe que a solução aqui, ó, já foi melhor do que essa, né? Então a solução da centrada foi melhor do que a solução da recuada. E por último a gente vai estar calculando aqui a solução da avançada. Solução da avançada, ok? Então, compilado. Aqui a solução da avançada. Bom, mas aí você pode perguntar, mas como é que eu verifico que realmente a solução da centrada é melhor do que as outras duas? Bom, para isso a gente vai criar um programa, né, melhor do que esse aqui. Aqui a gente está só testando diretamente, então não tem como fazer isso aqui. Então a gente vai criar agora uma derivada para cálculo do erro. Então a gente vai criar aqui um programinha onde eu consiga calcular o erro de forma iterativa, variando o h em determinado intervalo, e no final eu vou ter o plot, né? Vou conseguir plotar o gráfico do erro em função do h, ok? Então a gente vai estar implementando agora essa funçãozinha aí para que a gente possa estar testando realmente como é que é a variação do h em função e quanto que ele influencia, na verdade, na solução, ok? Então, para isso a gente vai estar definindo inicialmente três listas, né? Dentro do Python a gente trabalha com lista, trabalha com vetores. Então, nesse caso aqui a gente vai estar usando uma lista, entre aspas, para que a gente possa representar um vetor, ok? Então a gente vai usar uma lista chamada h, que é a variação do h maiúsculo. A gente vai estar definindo d, que é justamente as derivadas calculadas de forma numérica. E nós vamos estar calculando o e, que é o erro numérico. O erro calculado. Esse erro, no caso, é um erro que é a diferença da solução analítica em relação à solução numérica. Ok? Bom, aqui então a gente vai definir def, então é a derivada do erro. Ok? Analisar o erro. Então a gente vai estar entrando com a f, a gente vai estar entrando com x, entrando com o h, tá? Nesse caso, para que a gente possa calcular. Bom, como eu quero calcular ainda agora de forma numérica, então eu vou entrar com o n, tá? O n é a quantidade de iterações em relação, ou seja, a quantidade de passos que eu vou estar executando dentro de um for, para que eu possa estar alterando o valor de h, certo? Então aqui eu vou ter a definição da minha função, beleza? Bom, pessoal, então vou definir o seguinte, ó, a derivada verdadeira, certo? Eu vou chamar aqui a função da derivada verdadeira, df de x, né? Bom, no entanto, a minha df não está definida ainda, né? Então, a gente pode definir aqui em cima, a gente vai definir logo, vamos definir logo a nossa função aqui junto com essa linha aqui, ó. Então, se eu tenho aqui a f, eu vou definir a df, só copiar aqui para ser rápido, que é a derivada da f. Então, qual que é a derivada da f? Então, nesse caso aqui, a gente já sabe, já calculou aqui em cima, ó. Então, se você quiser, já pode até copiar isso aqui e já colocar aqui, ó, pronto. Essa é a derivada da f, de forma analítica. A gente calculou porque a gente vai usar justamente a solução analítica para que a gente possa fazer o cálculo do erro, ok? Então, a gente tem que recopilar aqui, vou ter que compilar novamente aqui para que ele possa aceitar lá embaixo, certo? Então, aqui agora, beleza. Já sei agora que aqui é a derivada calculada de forma analítica. Aqui eu posso até colocar aqui, né? Vou deixar a derivada verdadeira no caso, né? O que mais que a gente vai calcular aqui? Bom, eu preciso carregar agora o meu h. O h vai ser igual a 1 inicialmente, tá? E eu vou diminuindo por 10, vou estar dividindo esse h por 10
até completar todas as iterações em relação ao meu n, certo? Bom, aí o que eu vou fazer então? Eu vou dizer que para o meu vetor aqui, né, h, ele guardar inicialmente o h definido. Então, nesse caso aqui, ele vai estar guardando o h igual a 1. A mesma coisa eu vou estar pedindo para o d. O d, ele vai estar guardando inicialmente, ok, a minha função. Bom, nesse caso a gente vai estar calculando a derivada centrada aqui dentro, tá? Então, f de x mais h menos af de x menos h, beleza? Fecho o parênteses aqui. Vamos, na verdade, vou ter que colocar mais um parênteses aqui para garantir que eu vou estar fazendo certinho, certo? Então aqui, agora isso aqui dividido por 2 vezes h, beleza? Tudo certo. E aqui eu vou estar colocando o erro, certo? Então, qual que é o erro? O erro vai ser justamente de forma módulo, né? Então, vou usar o NumPy, a biblioteca NumPy. Então, npfabs para calcular. Então, vai ser, o que vai ser esse erro? Vai ser a derivada verdadeira menos, né, o cálculo da derivada anteriormente aí que nós já calculamos, no caso aqui o i, certo? Ou seja, para cada aqui é o zero, o zero, né? Primeira vez que a gente está calculando aqui. Então aqui ele está guardando na posição 0 e aqui a gente está usando justamente essa posição para fazer a diferença entre esse e esse aqui, certo? Então ele vai estar calculando aí para a gente já a primeira vez, né, o erro. Bom, feito isso, agora a gente vai fazer um for para que a gente possa percorrer o nosso vetor. Só que aí, como eu inicialmente já carreguei lá com 0, então eu vou fazer de 1 até n. Lembra que o n é um contador, né, que a gente vai estar usando esse n para que a gente possa variar o h, certo? Então agora dentro do for eu vou variar o meu h. Então o h vai ser igual a h dividido por 10. Ou seja, para cada loop desse aqui eu divido o h por 10, certo? E após dividir, eu vou fazer a mesma coisa que a gente tinha feito aqui anteriormente. Ó. Vou copiar agora aqui esses 3 comandos. Então, vou colocar aqui certinho. Só que agora aqui, ao invés de ser D, aqui vai ser D de 0, vai ser D de I. Certo? Que eu vou estar pegando eles um após o outro. Bom, então é isso. Ó. O que vai acontecer? Eu vou entrar com determinado valor para n. Ele vai estar aqui fazendo as iterações até atingir o n. E vai estar dividindo esse h por 10 aqui. Eu vou estar guardando os valores de h. Eu vou estar guardando aqui também o cálculo da derivada para determinado h. E também vou estar calculando o erro para um determinado h. Ok? Então aqui eu vou dar um Shift Enter, né, para que possa compilar. E agora eu vou estar chamando realmente, né, a minha função, certo? Então eu vou definir aqui x igual a 1, né, que é o que a gente tinha usado lá. O meu h, aqui no caso não é um h que eu vou estar definindo, eu vou estar definindo um n, né, n igual a... Vou colocar n igual a 11, né, n igual a 11 inicialmente. Tá? N igual a 11. Na verdade aqui eu tenho que levar a df, né? E não o x. Na verdade é df, o x e o n, tá? Porque, ó, o h já foi definido aqui dentro, então não preciso trazer o h aqui. Então aqui é o f, aqui é a dx, que é a derivada analítica, né, que já foi calculada. Aqui é o x, ou seja, o ponto que eu quero calcular a reta tangente, no caso a derivada. E aqui a iteração, o n, para calcular a quantidade de iterações necessárias para variar o h. Beleza? Então aqui x igual a 1, n igual a 11. Então agora eu vou chamar aqui minha função dev, né, erro,
de erro. Aí eu vou estar levando o quê? Eu estou levando a F, levando a DF, levando o X, né? E levando o meu N. Mas antes eu preciso compilar aqui para fazer essa alteração, senão ele vai dar erro, tá? Então aqui, executo, perfeito, não deu nenhum erro. Agora eu preciso plotar esses dados, né? Então eu vou usar aqui um print. Então aqui inicialmente eu vou estar usando o print, então eu vou colocar aqui, ó, em coluna, né? Eu vou querer o passo, que no caso é o H. Vou colocar aqui barra T. Esse barra T é tipo um tab, né? É um tab dentro do Python. Aí eu vou colocar aqui a solução numérica, que é o que foi calculado. Está sendo guardado aqui no D maiúsculo. Né? Aí eu vou colocar aqui um barra T. E o erro, né? Está calculando o erro. Então, aqui, beleza, só compilar aqui rapidinho. Ó, tá mostrando aqui certinho. Então, vou voltar para cá e vou dar um enter e vou voltar agora aqui, ó. Vou fazer um for i in range de até n, né? De 0 até n. Agora, vou pegar todos os valores e vou dar um print aqui dentro, né? Então, agora aqui, ó, eu vou querer que os meus resultados possam ser mostrados. Então, aqui eu vou colocar inicialmente F, aí barra T, mais outro F para barra T, e aqui mais um F, ou seja, o primeiro vai ser para o H, que é a quantidade, a variação do H, o segundo vai ser para a derivada numérica, e o terceiro vai ser para o cálculo do erro que foi calculado aqui anteriormente. Ok? Aí aqui percentagem, e vou entrar aqui, ou seja, H de I, que ele vai pegar todas as posições, pegar o D de I, né, é uma lista, assim que eu acesso os valores dessa lista, e o E de I, vamos estar calculando aqui, certo? Então, vou plotar aqui inicialmente. Aí você observa aqui, ó, que não ficou ainda bem estruturado e tal, né? Então a gente precisa melhorar um pouco essa solução, ok? Então vou melhorar usando aqui alguns comandos de formatação de impressão. Então aqui eu vou colocar ponto 11, ou seja, eu vou querer que esse primeiro elemento aqui esteja com 11 casas decimais, beleza? Já que o segundo, eu vou pedir que sejam com 14 casas decimais, tá? 14 casas decimais. E esse último aqui eu vou pedir que ele imprima com 13 casas decimais. Então vamos rever aqui como é que vai ficar agora a solução. Agora ficou melhor. Aqui está um pouquinho distante, né? Está muito longe. Vou tirar um barra T desse aqui e ver como é que fica. Melhorou. E tenho que acrescentar então mais um aqui, né? Para ficar melhor. Deixa eu ver aqui como é que vai ficar. Já melhorou bastante aqui o passo, né? Então já deixa eu só colocar mais um aqui na solução. Acho que se eu colocar mais um aqui vai ficar melhor. Pronto. Então passo, aqui a variação do H, começou em 1 e a cada iteração ele vai dividindo por 10, né? Até chegar aqui a 10 a menos 10. Aqui foi a solução numérica, certo? Na segunda coluna aqui é a solução numérica. E na terceira coluna é o erro cometido em relação à solução numérica. Ou seja, ele calcula aqui, se você observar aqui, é a diferença entre a derivada analítica que foi calculada, que nós calculamos inicialmente, ok? Menos a solução aqui, ó, numérica. Tá? Então, ou seja, a analítica menos essa solução aqui na segunda coluna. Beleza? Pô, mas aí a gente quer visualmente aqui, né, não fica tão claro para que a gente possa saber qual foi o melhor H, né, calculado. Então, o que a gente faz em relação a isso? Se você observar, aparentemente seria esse aqui, né? Mas aí como é que eu faço? Eu vou plotar o gráfico, né, dessas soluções. Então eu vou usar inicialmente, tá,
o gráfico na escala de log, tá? Tanto no eixo X quanto no eixo Y, ok? Então eu vou estar copiando aqui essa escala. Como é que eu faço? Então vai ser log, PLT, né? PLT, que é a biblioteca matplotlib, log de quem? Aí eu vou estar tomando aqui o H e o erro, né? O H no eixo X e o erro no eixo Y. Vou estar dando um PLT aqui, ponto grid, mostrar a grid, a grade, né? Então vou colocar aqui para que ele possa mostrar a grade, beleza? Vou plotar agora. Agora sim, agora ó. Então o que a gente observa? Ó? A gente observa que quando eu vou diminuindo o meu H, a tendência vai convergindo, né, a derivada numérica para a solução analítica. Só que ela converge até um determinado H. Ou seja, então se aqui a gente for analisar, o H 10 a menos 6 foi o melhor H encontrado. Só que quando eu diminuo ainda mais, já não vale mais a pena diminuir, porque observe o seguinte, que ela já não vai mais se aproximando da solução. Na verdade, ele vai divergindo agora da solução, ou seja, vai se afastando, o erro vai voltando a aumentar novamente, né? Então, com isso que a gente observa em relação à derivada numérica, a gente tem que ter cuidado na hora de usar um valor para H, né? Porque a derivada numérica ela depende muito do H. Então, o que é o H, na verdade? Quando a gente está trabalhando com a derivada numérica, a gente tem a solução, no caso, vamos voltar aqui, né? A gente tem aqui a derivada de uma determinada função. Essa função ela é constante, né? A derivada ela é constante dessa função. Aí o que acontece? Quando eu aplico a derivada numérica, eu transformo uma equação que era contínua, perdão, aqui a palavra é contínua. Uma função contínua numa função discreta, ou seja, eu pego pontos no meu domínio e calculo a derivada em função desses pontos. Nesse caso aqui, usando as três que a gente está calculando aqui, ó, calculando a derivada em função das diferenças finitas. Então aqui eu estou pegando o ponto central. Imagina que você tem três pontos aí, linear, né? Três pontos, um sobre o eixo X. Então você tem um ponto à direita, um ponto no meio, e um ponto à esquerda, um ponto no meio e um ponto à direita. Então aqui eu estaria pegando o ponto central do meio menos o ponto à esquerda. Já na derivada centrada, eu estou pegando os dois pontos das extremidades. Ou seja, o primeiro e o último ponto, fazendo a diferença entre eles e calculando, dividindo por 2H. Já o avançado, eu estou pegando o ponto central e o ponto à sua direita, o ponto avançado. Por isso que é avançado. E com isso, nós vamos pegando aqui sempre dois pontos. Aí você pode perguntar, eu poderia pegar mais pontos? Pode, existem outras formas que são mais aproximadas, né, que a gente pode também usar para calcular aqui a derivada, ok? No entanto, eu vou deixar isso como exercício para vocês calcularem aí, procurarem aí ver outras formas, né, de implementação para que vocês possam implementar e verificar o que nós acabamos de fazer aqui, ok? Então, assim, no geral, eu posso calcular qualquer derivada de forma numérica, usando essas três formazinhas aqui. No entanto, eu tenho que estar atento em relação ao H utilizado, porque o H ele vai influenciar, como nós podemos ver aqui na minha solução, na minha aproximação, né? Então, dependendo do H utilizado, pode ser que eu tenha uma solução boa, dentro de um determinado erro esperado, ou pode ser que esse erro não seja alcançado devido ao H que está sendo utilizado. Ok, galera? Então, assim, essa aula de hoje era mais para mostrar para vocês que a gente pode
calcular a derivada de forma numérica. A mesma coisa também acontece para integral, a gente também vai aprender um pouquinho sobre integral. Mas por que eu queria mostrar logo hoje para você essa parte de derivada, né? Bom, a gente vai estar na próxima aula, vou estar falando sobre Python novamente, vou estar introduzindo mais uma vez o Python, vai ser uma aula de aprendizagem sobre Python e uma aula de aprendizagem sobre cálculo numérico e modelagem computacional. Então, na próxima aula, eu vou estar falando na terça-feira sobre Python, mas aí na quinta-feira eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente calcula raiz de forma numérica de determinadas funções, né? Então, a gente vai estar implementando alguns métodos, por exemplo, o método da abscissão, o método de Newton, são os mais usados e os mais fáceis também de implementar. E a gente vai estar vendo que no método de Newton-Raphson, a gente precisa calcular a derivada. A gente vai calcular a derivada lá no método de forma analítica, né, já colocando a derivada como está aqui, e depois calculando a derivada de forma numérica. Beleza, gente? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Faz comentários aí no vídeo que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida também pode perguntar aí. Qualquer dúvida além do vídeo aí vocês podem mandar no meu WhatsApp. Eu já deixei o WhatsApp aí no primeiro vídeo. Compartilhe com o pessoal para que eles possam assistir essa aula e vocês, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço e mais uma dica, né? Permaneçam em casa, se cuidem e que Deus possa nos abençoar. Um forte abraço a todos vocês aí. Fique com Deus.